Falando de grego, Porque ali tem a letrinha E e a B aí. E lá não tem. Não, aí no monitor. Não é porque ali não é Yahvé não, ali é Iode, Re, o Vav ali que está dado, entendeu? E Re novamente. Porque aqui está transliterado, entendeu? Todas essas letras aqui são aquelas ali. Ali não é Yahvé não. Português. Aqui é português. Aí aqui já é outra. Aqui é hebraico. Essas letras aqui são aquelas em português. Entendeu? Iod, tá lá, Iod. O Re, que é o nosso H. O Vav, que pode ser V ou W ali. Ok? E o Re, novamente. A expressão é. Iod, Vav e Re. Entendeu? Não, mas a letra assim, Yahvé. 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 Não, mas se for aí Yahvé, ali para é Yahvé. Não. Expressão não. Porque ele tem um E, né? Lá não tem. Não, veja só, olha. Não entendi esse Isso aqui, ali é transliterado. Ali é Iod, Re, Vav e Re. Iod, Re, Vav e Re. É VAP ou VAP? Vav. Eu vou explicar aqui, olha. Vou botar aqui em cima para você entender. Olha. Vê se tem uma coisa lá, que vai ser. O E aqui e o A E tem outro. um E. Vou mostrar aqui para você. Vou rodar já tá. Vou botar aqui para ver se você vai entender. Olha. Tá vendo isso aqui não, hein? Ó, Iod. Tá ali ou não? A. Re. Vav. Re. Tá igual ou não? Lá. É a mesma coisa lá? Não, é o Y. Veja só. É a mesma coisa, porque aqui está na ordem. Da direita. Da direita para a esquerda. Lá está o nome que foi organizado em português. Entendeu? Mas o hebraico se escreve da direita para a esquerda. Não da esquerda para a direita, como em português. Porque aqui o Senhor aqui já embaixo já está em português. Português. Já está em português aqui. Colocou o E. E ali está organizado. Entendeu? Mas se fosse botar, seria da direita para a esquerda. Agora, na tradução e na transliteração, a gente bota de forma organizada. Mas vindo daqui para lá, não daqui para cá. Entendeu? Ok? Então vamos lá. Vemos que é o tetragrama. O que é o tetragrama? São essas 4 letras aqui, irmãos. Essas 4 letras. Tetragrama são as 4 letras do nome de Deus no hebraico. Iod, Re, Vav e Re. Ok? Se refere tanto ao Pai, como ao Filho e como ao Espírito Santo. Neste caso, quando lemos o nome Deus ou Senhor nas Escrituras, precisamos entender que esses termos podem ser aplicados à Trindade, ou isoladamente, ou da mesma maneira, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos lá. Deus ele é chamado de Senhor? Sim. Jesus foi chamado de Senhor? Não. Sim. E o Espírito Santo também? Porque são as mesmas pessoas. Jesus foi chamado de Deus? O Espírito Santo foi chamado de Deus ou não? A gente acabou de ler. Não mentiste aos um, mas mentiste a Deus. Por quê? Todos os três são chamados de Deus. Porque é a mesma pessoa, é Deus. Entendeu? Joel capítulo de número 2, versículo de número 32 está escrito: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Yahvé será salvo. Jesus salva? Sim ou não? Sim. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é Salvador? Não. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é quem? Deus salvou ou não? Jesus salvou ou não? O Espírito Santo salva ou não? Por quê? É a mesma pessoa. Deus é Salvador, Jesus é Salvador e o Espírito Santo é Salvador. Ok?
Então ele diz: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor Yahvé, Senhor, será salvo. Quem invoca o nome de Deus, Jesus, Espírito Santo, salvo, irmãos. Porque está invocando o nome da mesma pessoa. Entendeu? Aí diz aqui, ó, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nós estamos que o Senhor chamado. Paulo, escrevendo à igreja que estava em Roma, no capítulo 10, versículo número 13, ele diz: porque todo aquele que invocar o nome de quem? Senhor Jesus será salvo. O Deus do Antigo Testamento é chamado de Senhor, e há salvação para quem invocar o nome dele. O Filho é chamado de Senhor, e há salvação para quem invocar o nome dele. Porque eles são a mesma pessoa. Entendeu? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então vamos lá. Zacarias, capítulo de número 12, versículo de número 8, está escrito: naquele dia quem? O Senhor Yahvé. Quem usa o nome Yahvé, Yod Rei Vav Rei Yahvé, está referindo a quantas pessoas? 1 ou 3? As 3 pessoas da Santíssima Trindade, sendo elas a mesma pessoa. Yahvé é usado tanto para Jesus como Deus e Espírito Santo. Entendeu? Ok? Daqui, ó. Naquele dia o Senhor, e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramará o quê? O meu espírito. O espírito de quê? De graça e de súplica. E olharão para quem? Para mim. Vamos lá, para você entender. Esse mim aí está referido a quem? Deus. Vamos ver se é Deus. Olharão para mim a quem transpassaram. Quem foi que foi transpassado? Jesus. Jesus. Isto é uma profecia que vai se cumprir, ainda não se cumpriu. Isso é uma profecia que está condicionada aos judeus. Naquele dia olharão para mim a quem transpassaram e plantearão, como quem planteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Jesus vai descer o Monte das Oliveiras. Os judeus vão ver, vão reconhecer, entendeu? E vai lamentar porque crucificaram o Messias, porque prenderam e mataram o Messias. Então essa profecia é uma profecia de Zacarias que vai se cumprir em Cristo, quando ele aparecer para os judeus, e os judeus reconhecer que ele veio e eles crucificaram Jesus. Entendeu? Então, Yahvé, quando se refere no Antigo Testamento, Senhor, está se referindo ao Pai, ao Filho, e está se referindo também ao Espírito Santo, porque ambos são Deus. Ok? Ainda tem outra aqui, né? João capítulo 19, versículo número 37, comprova essa profecia. E outra vez diz a Escritura: verão aquele que é nos passados. Jesus está falando isso. Jesus estava morto ou estava vivo ainda? Estava vivo, mas estava falando. Assim diz a Escritura. Verão aquele que é nos passados. Jesus ainda não estava nem crucificado, mas olha, a Escritura diz que vocês verão aquele que vai ser crucificado. Estava referindo a quem? A ele mesmo. Olha, você morto, tá certo? Você é ressuscitado, você assumiu você, mas depois eu vou vir outra vez para arrebatar. Vou descer para livrar vocês, o povo escolhido de Israel, e vocês vão lamentar porque me transpassaram. Entendeu? Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 4, está escrito: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o quê? O único Senhor. É como você diz assim: olha, eu, o Pai e o Filho somos únicos, somos o único Senhor, somos a mesma pessoa, não há outro além de nós. Entendeu? Eu e o Pai, o Filho e o Espírito Santo somos
um. Somos o único Senhor. Somos a mesma pessoa. É evidente que esta passagem bíblica refere-se ao Deus Trino, a Trindade, como veremos abaixo. Nela temos tanto o termo Deus, como o tetragrama Yahvé, Senhor. A sua ênfase é o monoteísmo, um único Deus, que se tornou ao longo dos séculos a confissão de fé dos judeus. O termo hebraico usado ali para único é Erad, que indica uma unidade composta. Tá certo? O termo hebraico Erad, tá certo? Indica uma unidade. Uma unidade composta. Composta por quem? Essa unidade ela é composta por quem? Pela pessoa do Pai, pela pessoa do Filho, pela pessoa do Espírito. A palavra único em língua hebraica, se fosse grego, seria monogene, ok? Mas em língua hebraica, erad, indica o quê? Uma unidade que é composta pela pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sendo eles o próprio Deus, o único e verdadeiro Deus. Ok? Alguma pergunta? Alguém fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Os irmãos estão conseguindo assimilar e entender? Não? Vamos lá. A expressão hebraica Yahvé Erad traduz-se também por Jeová é o único. Esta construção hebraica aparece em Zacarias, capítulo 14, versículo 9. Naquele dia, um só será Jeová, e um só o seu nome, na tradução brasileira. A palavra apropriada hebraica para a unidade absoluta é Yarad, no caso, que traz a ideia de solitário, isolado, mas não é este o termo usado em Deuteronômio 6,4. Gênesis capítulo 2, versículo número 24, a palavra Erad é usada para dizer que o marido e a mulher são uma só carne. A mesma expressão Erad usada para falar da unidade composta pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo é a mesma Erad usada para enfatizar que a mulher e o homem são uma só carne. Não são mais dois, mas são um, com o mesmo propósito, o mesmo pensamento, a mesma perspectiva. Pelo menos é isso que se espera da relação do casal, né? Tem uns que têm pensamento aí diferente. O marido quer para a direita, a mulher quer para a esquerda. Entendeu? Uma casinha. Fica aquela hora e fica rindo, mas é para lá. Entendeu? A unidade de Deus não é absoluto, e sim composto. O Antigo Testamento revela a unidade na Trindade, ao passo que o Novo revela a Trindade na unidade. A revelação na Bíblia ela é progressiva, ok? Desenvolvimento histórico da doutrina da Trindade. Então, olha, irmãos, esse assunto da Trindade, certo? É um assunto onde gerou muitas divergências ao longo da história. E até hoje há divergências, não é pouca não, muitas. Tá certo? Naquela época houve muitos pensadores que tinham também o seu pensamento em relação à doutrina da Trindade. Houve muitos concílios, houve até credo. O credo era a confissão, tá certo? Que os pais da igreja conversavam acerca daquilo que eles acreditavam. Entendeu? Existe o credo apostólico, que era a confissão da igreja apostólica. Entendeu? Que eles criam que Jesus era, eu creio em Deus, Pai, e Jesus, o Espírito Santo do mundo do Senhor, etc. A gente vai ver também a questão dos credos que houve em relação à história. Desenvolvimento histórico da doutrina da Trindade. O termo Trindade não aparece nas Escrituras Sagradas, é uma formulação posterior de caráter teológico. A palavra em apreço foi atribuída à divindade no final do segundo século por Tertuliano de Cartago, ao escrever contra o unicismo, ok? Alguém pregava na época que Deus era único, e Tertuliano queria pregar contra isso, dizendo